Ela se afasta quando começa a sentir demais. Quando algo dentro dela diz que você é seguro, que você é diferente, que talvez você a entenda. É nesse exato momento que nasce o medo. E não é o medo de você, mas o medo do que você representa. Segundo Carl Jung, tudo aquilo que nos confronta com a nossa sombra nos desequilibra. O amor verdadeiro tem esse efeito. Ele quebra defesas, desfaz máscaras, arranca estruturas que foram construídas para sobreviver e não para viver. Quando uma mulher se apaixona de verdade, o que acontece dentro dela é um colapso. O ego dela, treinado para ser forte, independente, racional e impenetrável, começa a se curvar diante da energia de algo que é maior. Amor real é perigoso para quem não aprendeu a confiar. E aqui entra a biologia. Estudos em neurociência, como os de Ellen Fisher e os relatórios da Rutgers University, mostraram que o cérebro de alguém apaixonado ativa as mesmas áreas que o vício. Dopamina, serotonina, ocitocina, tudo isso dispara ao menor toque, ao menor gesto de afeto, mas também dispara o medo de perda, o medo de se fundir com o outro e desaparecer. Mulheres emocionalmente maduras sentem isso em profundidade. E por mais contraditório que pareça, é quando elas sentem que algo é real que a fuga se torna mais provável. Elas não somem porque não sentem, somem porque sentem demais. Jung falava da ânima como o arquétipo feminino que vive dentro do homem e do ânimos como a figura masculina que vive dentro da mulher. Quando ela projeta em você o seu ânimos, ela vê muito mais do que um homem. Ela vê o reflexo do pai que ela perdeu, do homem que ela esperava, da segurança que nunca teve. E isso, para o inconsciente dela, é assustador. Ela começa a perceber que estar com você exige algo que ninguém nunca exigiu: a verdade emocional, sem escudo, sem jogo, sem controle. E é aí que ela recua. Porque amar de verdade significa se despir da persona, aquela máscara que usamos no mundo para nos proteger. E isso, para alguém que cresceu tendo que se defender o tempo inteiro, pode ser vivido como uma ameaça existencial. Você acha que ela não te quer mais, mas na verdade ela está enfrentando um colapso interno entre o que sente e o que foi treinada a sentir. O amor bateu tão forte que a mente não acompanhou. E nesse processo, o silêncio dela não é rejeição, é trauma. A psicologia comportamental nos mostra que, quando o sistema límbico, o centro emocional do cérebro, percebe perigo, o corpo entra em luta, fuga ou joguelamento. O afastamento emocional é uma dessas reações. É o corpo tentando lidar com a intensidade de um sentimento que a mente ainda não compreendeu. Ela se ausenta para respirar, para reorganizar o caos que você gerou dentro dela, não porque você fez algo errado, mas porque você fez algo certo demais. E talvez o mais cruel disso tudo seja que, muitas vezes, a ausência dela é o maior sinal de que você realmente a tocou. Carl Jung dizia: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Mas e quando você desperta a luz em alguém que ainda vive confortável na escuridão? Ela se afasta, porque amar você exige que ela se reencontre. E reencontrar-se é o passo mais difícil da vida. Você precisa entender que o afastamento feminino, quando ela ama de verdade, não é um ato racional. É quase biológico, quase arquetípico. É a dança do inconsciente tentando sobreviver ao impacto do amor. Estudos em psicologia evolutiva mostram que o cérebro feminino foi moldado durante milhares de anos para detectar ameaças emocionais e sociais. A ligação afetiva profunda para a mulher representa risco. Risco de perda, de rejeição, de desamparo. O amor intenso desperta uma memória ancestral que diz: se eu confiar e perder, eu morro por dentro.
E é por isso que tantas vezes, no momento em que você acredita que tudo está indo bem, ela se afasta. O silêncio dela é um grito de proteção. Carl Jung explicava que quanto mais forte a projeção emocional, maior a chance de conflito interno. Quando uma mulher sente que você é o homem que poderia tocar os lugares mais secretos da alma dela, ela entra em choque com todas as suas experiências passadas. Traumas antigos, decepções e medos retornam com força. O inconsciente diz: não se entregue. Você lembra o que aconteceu da última vez que acreditou? A neurociência confirma: o sistema límbico, especialmente a amígdala, acende como um alarme quando existe uma mistura de prazer intenso com risco emocional. E o que o corpo faz diante do medo? Ele foge. A fuga não é sobre você, é sobre a intensidade do que ela está sentindo. E talvez o ponto mais doloroso para o homem que observa isso é perceber que quanto mais ela sente, mais ela quer correr. Não existe lógica nisso, existe instinto. Imagine que a alma dela é como uma casa antiga, cheia de portas trancadas. Ela aprendeu a viver só na sala da frente, onde tudo está arrumado e controlado. Mas quando você chega e desperta o amor genuíno, é como se todas as portas internas se abrissem de uma vez. Memórias, medos, vulnerabilidades que ela nunca quis revisitar vêm à tona. É nesse momento que surge o impulso de sumir. Jung chamava isso de processo de individuação, o momento em que a psique é forçada a confrontar partes de si mesma que estavam escondidas. Para muitas mulheres, amar profundamente significa ter que se confrontar, e o primeiro instinto diante desse confronto é o afastamento. Por isso, quando ela some, ela não está dizendo "eu não te amo". Ela está dizendo sem palavras: o que eu sinto é tão grande que eu preciso de ar para sobreviver a isso. A psicologia moderna chama esse fenômeno de resposta de autopreservação emocional. É um mecanismo inconsciente para impedir que o amor, que é imenso, vire dor insuportável caso algo dê errado. O que você precisa entender é que o afastamento não é o fim, é o começo do processo de integração emocional dela. Muitos homens perdem nesse momento porque interpretam o silêncio como rejeição e reagem com ansiedade, pressão ou cobrança. Isso só alimenta o medo que ela já sente. O segredo é compreender que quando ela ama de verdade, a primeira reação pode ser a fuga. E aqui está a verdade crua. Quanto mais forte o sentimento, mais difícil para ela lidar. E se você tiver paciência para não forçar, não cobrar e não tentar controlar o ritmo desse amor, o que volta para você é muito mais forte, porque o amor que sobrevive ao medo é o amor que transforma. Ela se afasta porque o sistema nervoso dela está tentando proteger o que está sendo estilhaçado por dentro. O amor verdadeiro aciona dois paradoxos ao mesmo tempo: a fome de conexão e o pavor de perder a própria identidade, o que a psicologia moderna chama de medo de fusão ou engolfamento emocional. Quando ela sente que pode se fundir demais, que pode se perder naquele sentimento, o corpo dela reage com retrocesso. Não é uma escolha racional, é uma resposta neurobiológica antiga. Se aproximar demais vira risco, porque o velho mapa interno dizia que se abrir demais significava ser ferida, abandonada, controlada. A teoria do apego, originalmente de John Bowlby e expandida por Mary Ainsworth, explica isso com clareza. Existem padrões: seguro, ansioso, evitativo, desorganizado, que nascem das primeiras relações e que moldam como ela responde ao amor depois. Uma mulher com apego evitativo, por exemplo, pode sentir o afeto como claustro, como pressão, e recuar exatamente quando você mais parece confiar. Uma com apego ansioso sente o amor, mas entra em pânico, porque no fundo teme que ele seja instável, então se distancia para testar. Será que você volta? É uma dança inconsciente entre confiar e proteger a ferida. E você, muitas vezes, interpreta essa dança como indiferença ou falta de amor, quando na verdade é o reflexo do conflito interno dela entre o desejo de unir-se e o instinto de não ser diluída. Jung falava sobre projeções, e o que ela projeta em você não é só passado, é um espelho do que ela teme ver em si mesma. Ela enxerga em você segurança e, ao mesmo tempo, responsabilidade, porque amar de verdade significa
tornar-se vulnerável, expor o que foi escondido, permitir que a outra pessoa veja o caos sem sair correndo. E essa possibilidade a assusta. Então ela se afasta para reorganizar aquilo que você fez despertar, sua própria verdade emocional. O silêncio dela é o espaço onde ela tenta entender se pode te confiar o resto de si. Não porque você quebrou algo, mas porque ela está se perguntando se pode confiar em si mesma ao se entregar. Há um mecanismo fisiológico por trás disso também. O sistema nervoso autônomo, especialmente através do que a teoria polivagal de Stephen Porges descreve como o freio vagal, regula como nos conectamos ou nos defendemos. Quando ela sente que a segurança está se aproximando rápido demais, o corpo automaticamente ativa uma resposta de desconexão segura. Ela se distancia para evitar entrar num estado em que se sente invadida. É uma tentativa de retomar controle sobre o próprio território interno. Esse afastamento não é falta de amor, é o corpo dela dizendo: calma, ainda não processei isso, preciso recompor a base antes de me entregar novamente. E enquanto ela se reorganiza, você sente o vazio, o gelo, o silêncio. O ego te entrega versões de interpretação fáceis. Ela me perdeu interesse, ela está te testando, você fez algo errado. Mas a verdade mais difícil e mais nobre é que ela está lutando com a mesma dualidade que você sente quando ama. Querer e ter medo de ser visto por inteiro. A próxima parte dessa jornada é compreender o que você faz nesse espaço entre a retirada e o retorno, porque é aí que muitos quebram o ciclo ou reforçam o afastamento. Existe uma forma de presença que não força, que não implora, que não se acomoda no silêncio dela como se fosse vazio. É uma presença que dá espaço e segurança ao mesmo tempo, que reconhece o colapso interno dela sem responder com pressão. Isso exige algo que quase ninguém te ensina: inteligência emocional ativa, embasada em autoconsciência. Você precisa ver que o amor dela se afasta para voltar mais inteiro e não para te punir. Quando uma mulher ama profundamente, ela não some porque quer. Ela desaparece porque algo dentro dela está entrando em colapso silencioso. É como se o corpo dissesse: fique, mas a alma implorasse: fuja. E esse conflito interno consome sua energia emocional como fogo em papel seco. Carl Jung dizia que o amor não é uma simples emoção, é um acontecimento psíquico, uma colisão de mundos interiores. Quando ela se aproxima demais de você, começa a sentir que está sendo lida por dentro. E, para muitas mulheres, ser lida é ser exposta. A psicologia analítica ensina que, no amor verdadeiro, nós projetamos partes de nós mesmos no outro. Ela projeta em você o pai que a protegeu ou que a abandonou, projeta o parceiro que ela sonha ou o trauma que ela temeu reviver. E por mais bonito que isso pareça, é também uma ameaça, porque se você realmente for aquilo que ela projetou, então ela terá que se transformar. E aqui está o ponto que muitos homens ignoram. O amor verdadeiro exige uma morte psíquica, a morte do ego, a morte da imagem de controle, a morte das defesas que ela construiu para sobreviver emocionalmente. Não é só sobre você, é sobre o que você representa. Você é o espelho de tudo que ela fugiu por anos. E sabe o que esse espelho faz? Ele ilumina o que estava nas sombras. Jung chamava isso de encontro com a sombra, aquele momento em que somos forçados a olhar para dentro e encarar o que evitamos sentir. Então, quando ela ama de verdade, ela não está apenas se apaixonando por você, ela está caindo no abismo de si mesma. E é por isso que ela se cala, por isso ela evita, por isso ela desaparece, porque esse tipo de amor não é fofo nem leve, é um terremoto emocional, é uma revelação da alma. Estudos contemporâneos em neurobiologia do apego revelam que quando há conexão profunda, o cérebro libera ocitocina, dopamina e serotonina, um coquetel de prazer. Mas também ativa o córtex pré-frontal, que entra em alerta se houver histórico de trauma relacional. O cérebro envia sinais confusos. Isso é bom, mas e se eu me machucar? Isso é o que eu quero, mas e se eu for abandonada de novo? Ela entra num estado de dissociação emocional, presente fisicamente, mas distante espiritualmente. Se afasta para não quebrar, foge para não desmoronar,
E tudo isso acontece sem ela entender completamente por quê. E aqui está uma das verdades mais difíceis para um homem maduro. Você não vai conseguir curar o medo dela com palavras. Você não vai trazê-la de volta com promessas. Você não vai corrigir o silêncio dela com insistência. Porque o que ela precisa não é de resposta, é de espaço. Espaço para sentir, espaço para se reorganizar, espaço para entender que o que ela sente por você não é perigo, é amor. Mas isso leva tempo e a maioria dos homens desiste antes do tempo da cura. Jung diria que o amor verdadeiro não é para os frágeis, é para aqueles que suportam o processo de individuação do outro, sem tentar controlar ou acelerar. Se você quer uma mulher que não fuja, escolha aquela que nunca amou de verdade. Mas se o que você procura é um amor visceral e autêntico, então prepare-se para o caos, prepare-se para o silêncio, prepare-se para a ausência momentânea. E mais importante, não transforme o afastamento dela num castigo para você. Não personalize algo que nasceu na dor dela. Você quer um segredo real? O homem que ela mais ama é o único do qual ela mais tenta se proteger. E o homem que entende isso é o único que ela um dia voltará a amar em paz. Ela não some por covardia. Ela some porque algo dentro dela colapsa em silêncio. E nesse silêncio mora um segredo que poucos homens têm coragem de encarar. O amor verdadeiro ativa os demônios que estavam adormecidos. Carl Jung dizia que todo encontro profundo entre dois seres humanos exige uma confrontação com o self, a totalidade psíquica, o centro organizador da alma. Mas o caminho até esse self é escuro, doloroso e solitário. E para muitas mulheres é insuportável. Ela cresceu ouvindo que precisava ser forte, autossuficiente, invencível. Criou armaduras emocionais, se alimentou de independência, se convenceu de que não precisava de ninguém. Mas aí você chegou. E pela primeira vez, ela viu alguém enxergá-la além do que ela mostra. Você viu a mulher por trás do sarcasmo, a criança por trás da raiva, o medo por trás do silêncio. E isso a assustou. Porque ninguém havia feito isso antes. A maioria dos homens quer o corpo da mulher, o carinho da mulher, a companhia da mulher, mas não quer a alma dela. Você quis. E quando um homem deseja a alma de uma mulher, ela precisa escolher entre o amor e a sobrevivência emocional. Ela sabe que, se ficar, vai ter que desmontar tudo. Vai ter que se desfazer da imagem que construiu para se proteger. Vai ter que admitir que não sabe amar direito. E isso dói. A ciência chama esse mecanismo de evitação por apego desorganizado. É comum em pessoas que viveram abandono, negligência emocional ou relações instáveis. O amor para elas não é prazer, é ameaça. Então, ao invés de se abrir, ela corre. E cada mensagem que ela não responde, cada desculpa que ela inventa, cada sumiço repentino, são pedidos silenciosos de ajuda. Por favor, me deixe sentir que estou segura. Por favor, me mostre que você não vai me destruir como os outros. Por favor, não desista de mim. Mas ela não diz isso em palavras. Ela diz isso com distância. E aí, o que você faz? Você entra em pânico, começa a se cobrar, acha que errou, que exagerou, que sufocou, acha que está sendo rejeitado. Mas você não está sendo rejeitado. Você está sendo colocado diante da sombra dela. E se você não entender isso, você vai repetir o padrão que todos os outros homens repetiram. Vai exigir explicações, vai pressionar por respostas, vai se tornar exatamente aquilo que ela temia. O verdadeiro homem não entra em desespero diante do silêncio. Ele respira fundo e permanece presente mesmo quando tudo grita para correr. Porque ele sabe, a mulher que some quando ama é a mesma que vai voltar diferente, mais forte, mais sincera, mais inteira, se tiver encontrado paz no próprio abismo. Jung dizia, o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam.
Você quer uma mulher inteira? Então aceite que o amor não é mágica, é processo. E processos reais exigem tempo, dor e transição. Quando ela se afasta, ela não está dizendo, eu não te amo. Ela está dizendo, estou tentando me reconstruir para poder te amar direito. E essa reconstrução envolve noites chorando sozinha, memórias antigas sendo reativadas, sensações corporais que ela nem sabe nomear e batalhas internas que ela não tem como te explicar. Não tente resgatá-la desse processo. Resgatar seria roubo. E amor não é roubo, é espaço sagrado. O homem maduro entende que a ausência dela é parte da presença dela. E que, às vezes, o mais amoroso que você pode fazer é esperar, sem se apagar. Mas aqui vai um alerta. Nem toda mulher volta. Nem todo amor se recupera. Nem todo afastamento termina em reconexão. E tá tudo bem. O amor não serve apenas para dar certo. Serve para nos transformar. E se você for o homem certo, essa transformação vai permanecer nela, mesmo que você não fique ao lado dela. Porque o verdadeiro impacto de um homem não está em conquistar uma mulher. Está em despertar nela uma nova versão de si mesma. Uma que ela jamais vai esquecer. Ela não te deu um ponto final. Ela te deu um portal. E o que você faz agora, com essa dor, com esse silêncio, com essa ausência, define quem você vai se tornar. Carl Jung dizia, o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino. E o amor que te abandona é exatamente isso. Um destino que te empurra de volta para dentro de si, para dentro do espelho, para dentro do homem que você ainda não teve coragem de ser. Você achou que estava pronto para amar, mas talvez o amor dela tenha te mostrado o contrário. Porque se a ausência dela te desmontou por dentro, é porque sua estrutura ainda era frágil demais. E isso não é um insulto, é um convite. Enquanto ela se reconstrói no silêncio, você precisa se reconstruir na presença. Presença de si mesmo, presença com suas feridas, seus traumas, seus buracos emocionais. Presença com os fantasmas que você sempre tentou esconder, mas que agora, sem ela, gritam dentro de você. Você não perdeu uma mulher, você ganhou acesso ao subsolo da sua alma. E ali, entre os escombros, está o verdadeiro ouro, o homem que você veio ao mundo para se tornar. Jung chamava isso de processo de individuação. É quando o ego colapsa e o verdadeiro eu começa a emergir. Não é bonito, não é poético, é caótico, sujo, violento por dentro, mas é real. Ela foi embora, e isso te destruiu. Mas essa destruição pode ser o seu renascimento. Se você aceitar que nenhum relacionamento pode preencher o buraco da sua identidade, se você aceitar que nenhuma mulher vai curar o que você ainda não teve coragem de tocar, se você aceitar que o amor não é remédio, é revelação. Talvez ela tenha te amado, mas não conseguiu sustentar. Talvez ela quis ficar, mas a própria escuridão dela não permitiu. E tá tudo bem. Você não tá aqui para salvar ninguém. Você tá aqui para descobrir quem você é quando o mundo te vira as costas. E esse é o chamado. Não para reconquistar ela, não para esperar que ela volte, mas para se tornar o tipo de homem que, mesmo que ela nunca volte, nunca mais vai se abandonar. Porque no fundo, essa mulher, ela não sumiu só de você, ela sumiu de si mesma. E se um dia ela se encontrar, vai lembrar do homem que não a pressionou, não a julgou, não a implorou, mas seguiu em frente com dignidade, com silêncio e com força. E esse homem pode ser você, mas apenas se você decidir que essa dor vai te forjar e não te destruir. Agora é você com você. Não adianta mais olhar para a tela esperando mensagem. Não adianta mais ficar revivendo a última conversa. Ela escolheu se afastar. E você escolhe o que faz com isso. Quer afundar? Afunde. Mas se quiser renascer, saiba, não vai ser rápido. Não vai ser fácil.
mas vai ser real, vai ser seu. Se ela voltar, que bom, mas se ela não voltar, você já terá voltado para si mesmo. E é isso que ela nunca vai esquecer. Agora, homem, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Então deixa eu te falar uma verdade, nua, crua e libertadora. O que você perdeu não foi uma mulher, foi a ilusão de quem você achava que precisava ser para ser amado. E agora, finalmente, você está pronto para nascer de novo. Você não precisa correr atrás de respostas, você não precisa se culpar, você não precisa implorar por afeto. Você só precisa lembrar de quem você é e se transformar no homem que jamais se perde, mesmo quando o amor desaparece. Agora comenta aqui: eu volto inteiro, mesmo que ela não volte. E se esse vídeo fez sentido para você, se você quer mais conteúdos que falam com o que há de mais profundo em você, então se inscreve no canal agora. Porque aqui você nunca mais vai caminhar sozinho. E toda semana você vai receber lembretes de que a sua dor não é o fim, é o início da sua verdadeira grandeza.